Boa tarde, senhoras e senhores, prezado professor Carlos, prezado presidente do nosso Sindicato dos Engenheiros e anfitrião aqui da nossa reunião, prezado Ismael. Nos anos 30, viveu no Rio de Janeiro, como embaixador do México, um intelectual e ensaísta chamado Alfonso Regis. E, apesar de ter vivido somente 4 ou 5 anos, já foram publicados 3 livros sobre a passagem dele pelo Rio de Janeiro. Um deles nos Estados Unidos, um carioca nos trópicos, um mexicano nos trópicos, um mexicano carioca. São 3 livros interessantes sobre esse personagem. E ele dizia, no ensaio, a propósito da reflexão sobre a contemporaneidade, que, quando se pensa no presente, é preciso levar em conta o futuro e o passado. E usava uma frase muito bonita, em espanhol, que é a seguinte: las lejanías nos curam de las cercanias. Mais ou menos o que está longe nos cura do que está perto. Ilustrava essa frase, quase um verso, com a vida dos marujos, que, quando, durante as tormentas e as tempestades, são aconselhados a não olhar o casco do navio, para não ficar mareado, olhar para o horizonte, para manter o equilíbrio. Ou como o soldado que marcha, que olha para frente e não olha para os pés. Eu creio que, se nós só olharmos a crise que nos assola, que nos aflige, que nos atormenta, sem olhar para a popa e sem olhar para a proa, nós vamos ficar mareados, nós não vamos compreender bem a situação. Por essa razão é que eu sempre ilustro as opiniões sobre a conjuntura um pouco com as nossas perspectivas, que é que espera-se do futuro para o Brasil, e com o nosso passado, como nós enfrentamos os desafios e as situações difíceis que marcaram a nossa trajetória recente de construção nacional. Para o futuro, eu só queria dar um exemplo, que eu vi no jornal El País, há uns 2 meses, uma grande matéria de uma consultoria europeia sobre o que será o mundo daqui a 30 anos. E o jornal El País deu muito destaque, porque a Espanha cairá de uma 12ª, 11ª, 13ª posição na economia hoje para a 25ª daqui a 30 anos. E segundo, e a pesquisa foi feita no meio desse tumulto que nos assola, e essa consultoria aponta que o Brasil será a 5ª economia do mundo, ultrapassando a Alemanha, ultrapassando o Japão, ultrapassando a França, e sei lá mais quem. Ficaremos atrás da China, da Índia, dos Estados Unidos, e não lembro mais de quem, acho que da Indonésia. Pois bem. A semana passada, eu jantei com o embaixador chinês a pretexto da celebração dos 20 anos da devolução de Hong Kong à China, sobre o que eu escrevi um artigo na época, festejando a soberania chinesa diante do Império Britânico. E esse embaixador disse: olha, os senhores se preparem que a China será cada vez mais dependente do Brasil. O que é um paradoxo para o que a gente vê na China e para o que a gente vê no Brasil. Mas dependente em quê? Dependente em segurança alimentar. A China dependerá cada vez mais do Brasil, porque a fronteira, a capacidade agrícola da China, que é maior do que a nossa, produz 400 milhões de toneladas. A China 750. O Brasil 250. A China 750. Porque dizem que nós somos muito fortes em agricultura, nós somos muito fortes, mas tem gente muito mais forte do que nós. Os Estados Unidos produzem de milho
4 vezes o que nós produzimos de grãos em geral, só de milho. E a China é essa potência. Mas o Brasil será cada vez mais importante numa coisa que é cada vez mais importante para o mundo, que é a segurança alimentar. O presidente Putin falou para a presidente Dilma, quando nós estivemos na Rússia, dizendo o seguinte: eu falei para os europeus que vou transferir toda os nossos contratos de fornecimento de alimentos da Europa para o Brasil, porque nós não temos segurança com parceiros que nos impõem sanções e vetos. Não podemos depender deles para fornecimento de alimentos. Bem, nós temos, em algumas áreas de alta tecnologia, excelência, nós tiramos a Boeing da produção de aviões médios, porque não competiam com a Embraer, apesar do processo de desindustrialização que nós vivemos. Nós ainda somos uma das maiores economias industriais do mundo. Isso não foi, lamentavelmente, só do governo do Fernando Henrique, não. Durante o governo do presidente Lula, nós tivemos um fenômeno que, enquanto a Europa perdia 60 milhões de postos de trabalho, o Brasil criou 20 ou 22 milhões de postos de trabalho. Mas prestem atenção. Nós criamos 22 milhões de postos de trabalho, 94% deles de até um salário mínimo. 4% ou 2% até 1,5 salário mínimo. E perdemos 4 milhões de postos de trabalho acima de 2 salários mínimos. Nós perdemos empregos industriais, nós perdemos empregos de alta tecnologia, ganhamos empregos de serviço, que aparecem na expansão, na assístole e a diástole do movimento capitalista. Quando há expansão, o setor de serviço cria emprego e inclui os pobres. Quando encolhe, expulsa de volta. E essa camada média do emprego industrial, porque a classe média é um fenômeno da indústria, ela vai desaparecendo. E acho que isso explica um pouco o mau humor que se espalhou pelo país nesse setor durante algum período. Não era só uma questão política. Tinha também uma insatisfação com essa situação econômica. Então, nós perdemos isso. A situação do país é de, como nós sabemos, não é apenas a situação institucional, os choques institucionais que nós vivemos, o afastamento de uma presidente da República eleita, agora a condenação de outro com uma sentença declaratória de que era preciso interditá-lo para a vida pública. Era esse o objetivo da sentença, interditar uma liderança para a vida pública. A questão penal era uma coisa subsidiária. Nós vivemos esse trauma, um ambiente de desconfiança, de desorientação, de anomia, de divisão. E como nós enfrentamos essa situação? A minha impressão é que se nós só enfrentamos essa situação se criarmos um amplo movimento de forças nacionais que desprezem os ressentimentos, os preconceitos, as posições preconcebidas e busquem em torno de um determinado caminho um acordo e uma unidade, que eu chamo de quinto movimento. Se é o quinto movimento, quais seriam os movimentos anteriores? Eu acho que a construção do Brasil se deu em torno de 4 movimentos. O primeiro, que eu chamo de construção da base física, do território, que vai até 1750, com o Tratado de Madrid, quando nos dá, mais ou menos, o território que nós herdamos depois da independência em 22. Que foi uma coisa com muita luta.
Nós lutamos para expulsar franceses do Rio de Janeiro, lutamos para expulsar franceses do Maranhão, lutamos para expulsar holandeses do Maranhão, da Bahia e de Pernambuco, lutamos para expulsar holandeses, franceses, espanhóis e ingleses da bacia do Amazonas. Aquelas 3 Guianas que remanescem lá no maciço, não estão lá por acaso. Aquilo era uma pretensão a um território muito mais vasto, que os portugueses, na época, conseguiram vencer e ficaram ali. A Inglaterra, até no começo do século passado, em 1907, ainda nos tomou 20 mil quilômetros quadrados de Roraima. E a França tentou, ali, nas margens do Oiapoque, tomar outro pedaço nosso. Então, a consolidação do território foi uma batalha importante. Manter a unidade desse território também foi uma coisa difícil. E obtivemos a unidade desse território. Por que é que nós não nos fracionamos em 6 repúblicas? Porque tivemos, paradoxalmente, na contramão do momento e da época, porque, na época, era tempo da república, o avançado era a república. E nós, 7 anos depois do Congresso de Viena, conservador, reacionário, nós fizemos uma monarquia no Brasil. E, paradoxalmente, essa monarquia salvou a nossa unidade. Porque nós não teríamos nunca... Olha, o pessoal terminou, quase 200 anos depois, tirando a capital do Rio de Janeiro e levando para Brasília. Imagina se São Paulo, Minas, o Nordeste, os pernambucanos, os baianos iam obedecer ao Rio de Janeiro. Nunca. Cada um mais forte, mais autoridade, tinha o Bolívar, e não conseguiu manter a unidade da América do Sul. Tá certo? Ainda ele vivo, cada um fundou a sua república. Nós teríamos, pelo menos, a República do Pará, a República de Pernambuco, a República da Bahia, a República de Minas, a República de São Paulo, a República do Rio de Janeiro e a República do Rio Grande do Sul. No mínimo, nós teríamos isso. Porque depois ainda tentaram as rebeliões, os pernambucanos fizeram a Confederação do Equador em 1824, tinham bandeira, mandaram missão diplomática para os Estados Unidos, os nossos amigos aqui no Rio Grande do Sul também se rebelaram. Então, a unidade do território foi uma coisa importante. Aí depois nós tivemos, ou seja, o território, a independência, a unidade do território, a república, com o auge no projeto do Getúlio Vargas, de construção do Estado brasileiro, de industrialização, de retomada das bandeiras do movimento tenentista, do movimento sanitarista, da nova educação. Getúlio remontou o conceito de nação, de Estado, de industrialização, de inclusão social, com emprego industrial. E, em torno do Getúlio, nós vivemos até hoje. Uma turma contra, outra a favor, outra mais ou menos, e está aí. Então, em função disso, eu acho que se faz necessário o 5º movimento. Considerando a conjuntura do mundo, a 4ª Revolução Industrial, a tentativa de hegemonia unipolar de uma potência que tenta estabelecer o seu domínio, subjugando financeiramente com a sua moeda, subjugando cientificamente, tecnologicamente, culturalmente e militarmente o mundo. Por essa razão, a questão nacional passa a ser central. Não existe questão social e questão democrática numa colônia financeira, científica, tecnológica, cultural e militar. Que soberania do voto você vai ter se você não tem soberania de defesa? Se você não tem soberania científica? Se você não tem soberania tecnológica? Se você não tem soberania financeira e monetária? Vai achar que tem o quê? Que vai fazer justiça social com o quê? Com que meios? Com que recurso? A democracia vai valer o quê? Num país onde campanhas organizadas de fora desestabilizam governos em qualquer lugar do mundo.
Então, a questão nacional passa a ser central. Depois do fim da bipolaridade e da tentativa de hegemonia unipolar de uma potência, o primeiro dever de um patriota é lutar pela sobrevivência da sua pátria. Primeiro direito humano é ter direito a uma pátria independente, soberana, altiva. Esse é o primeiro dever, essa é a primeira obrigação. E nós precisamos fazer muito esforço para preservar o legado, com todas as deformidades, com todos os limites dos nossos antepassados. O esforço que foi feito para construir o território, para nos dar o primeiro projeto nacional, que foi do patriarca José Bonifácio, que pensou num país socialmente avançado, industrializado, independente. Os republicanos, Vargas, precisamos defender e olhar para o futuro, pensando no que nos apoiar, para prosseguir o esforço de construção do nosso país. E acho que isso se dá em torno de 3 eixos, de 3 grandes objetivos, esse movimento. O primeiro é o do desenvolvimento. O país precisa se desenvolver. Não tem saída para nada sem desenvolvimento. Tem reforma de previdência que sobreviva, que conserte nada, se o país não tiver receita, não tiver gente trabalhando, ganhando dinheiro, pagando previdência, a economia funcionando. Tem empresário que vai investir se não tiver perspectiva de demanda. Quem é que vai? Você não monta um carro de pipoca se você não souber que tem comprador para a sua pipoca. Quanto mais empresa investir, coisa nenhuma. É melhor botar no mercado financeiro e especular. Então, o país tem que se desenvolver. Tem que retomar o processo de reindustrialização do Brasil. O sistema financeiro tem que se voltar para a sua atividade mais nobre, que é financiar o crescimento e o desenvolvimento, e não o rentismo que tem marcado a atividade financeira. O Brasil tem que ter soberania científica. Deixa eu contar só um episódio. Eu fui ministro da Ciência e Tecnologia. Temos acordos com a China na fabricação de satélites. Um bom acordo. Os antigos cientistas diziam, ministro, na época, os chineses queriam fazer para satélite e para foguetes. E nós não fizemos porque o nosso programa de foguetes era muito mais avançado do que o da China. E nós achávamos que não íamos ganhar nada, só íamos transferir tecnologia para os chineses. Resultado, os chineses já botaram um homem em órbita. E nós ainda não conseguimos botar um foguete nosso. Tá certo? A última tentativa nossa, dizem que foi até sabotada lá em Alcântara. Então, é o seguinte, a China avançou, a Índia avançou. Nós fizemos 2 computadores no esforço da universidade com os militares. A Marinha, com a Unicamp, fez o Cisne Branco. E a USP, com a aeronáutica, fez o Patinho Feio. Destruíram o nosso programa de informática no começo dos anos do governo Collor. Foi destruído. Acabou. Na área cibernética, pelo amor de Deus, nós estamos muito aquém do que é necessário. Naquela época que foi destruído o nosso programa, eu era deputado, já em 91, 92, quando foi votada a lei da informática. O Brasil tinha 2 países, um país na nossa frente, os Estados Unidos. A nossa tecnologia estava equilibrada com a do Japão, a da França. Nós produzíamos computadores mais ou menos no mesmo número do Japão, da França e da Alemanha. E estávamos à frente da União Soviética, da antiga União Soviética. Tínhamos uma empresa pública, que era a Cobra. Isso tudo ficou para trás. Retomar o nosso sistema de ciência e tecnologia é um sistema razoavelmente complexo. Precisa de recursos, de meios permanentes. Porque hoje, sem ciência, sem tecnologia, nós ficamos fora da 4ª Revolução Industrial.
a economia perde competitividade. A competitividade da economia está ligada à ciência e à tecnologia e à inovação. Não tem inovação sem tecnologia, não tem tecnologia sem investimento em ciência. Não tem. E quando nós investimos, dá certo. Quando criamos o CTA, o ITA, o CTA e depois a Embraer, nós encontramos um caminho. Pois bem, então é preciso desenvolver o país em todos esses aspectos, desenvolver em educação. É preciso que se fortaleça a defesa do Brasil. Um país que não tem defesa, que não tem forças armadas compatíveis com o seu tamanho, não é respeitado no mundo. É como se fosse um adulto que ainda pensa que é adolescente ou que é criança. Vira uma caricatura. E que o amigo lá do norte recriou a frota do sul exatamente por causa desse petróleo, entendeu? Nós temos um submarino convencional em atividade para tomar conta de 8.000 quilômetros de litoral. Eu dizia lá para os militares, eu digo, a defesa de um país se compõe de 2 elementos. Um é de escolha e o outro é de destino. Um país que tem 17.000 quilômetros de fronteira não pode pensar a defesa como um que tem 700 quilômetros, como o Brasil e o Uruguai. Um país que tem 8.000 quilômetros de litoral não pode pensar a defesa como um país que não tem litoral, como a Bolívia. Um país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados de espaço aéreo. O Fernando Henrique assinou o Tratado de Controle de Mísseis, e nós só podemos fabricar foguetes de até 300 quilômetros de alcance. A nossa base de foguetes, né, fica lá não, ali é civil, a militar fica ali em Formosa, em Goiás. Ou seja, o inimigo precisa chegar ali quase em Brasília para a gente poder começar a disparar qualquer coisa contra ele. Pode ser uma coisa dessa, entendeu? Tratado de não proliferação, por que o Brasil era obrigado a assinar um negócio desse? Com essa dimensão, com esse tamanho, com essas responsabilidades, porque isso nos dá responsabilidade. A responsabilidade das nossas Forças Armadas é tomar conta de 17.000 quilômetros de fronteira, é tomar conta de 8.000 quilômetros de litoral. Eu fui visitar com a Marinha o terreno da 2ª base naval que nós vamos um dia fazer lá no Maranhão. Porque isso é uma coisa importante para nós. O Brasil vive, portanto, assediado, né, cercado, porque tem muitas potencialidades, muita capacidade. Então, é preciso cuidar, em primeiro lugar, de se desenvolver, de ter ciência, tecnologia e defesa. Esse é um ponto central de equilíbrio do programa nosso, da união dos brasileiros. O que é que mais pode unir os brasileiros? O combate às desigualdades, a redução da pobreza, tornar o país socialmente mais equilibrado. Não tem por que o Brasil ser um país tão injusto, tão desigual, em todos os aspectos, não é só na renda, nas oportunidades, na escola pública, de péssima qualidade, que às vezes justificam, não é porque universalizou, tem muita escola. Não tem, nem se compara com o número de escolas da China. Quando chega nesse PISA, que é o exame de avaliação geral, toda aquela turma ali de chinês fica em primeiro lugar. Ora é Xangai, é Pequim, é Singapura, é Hong Kong. Nós estamos lá abaixo do 50º lugar. Não se justifica uma coisa dessa. Você condena uma criança. Se você tem um problema no pé e quebra, e o médico comete um erro, depois você volta e conserta e faz outra. Se você faz um ensino fundamental mal feito, meu filho, esqueça. Quando eu era menino, lá no interior de Alagoas, chegava no ginásio, tinha um professor de português, o padre Jatobá, fazia lá umas redações, uns negócios. Quando o menino ia muito mal, ele dizia, foi o primário mal feito. O primário que foi mal feito, entendeu?
você fazia o curso primário bem feito, se preparava para um tal de exame de admissão, você saía por ali, entendeu? Agora, se você fez o ensino fundamental precário, como é que vai recuperar no ensino médio? E se fez no ensino médio, como é que vai recuperar mais adiante? Então, o ensino condena, tá certo? Condena. É diferente de qualquer outro serviço público. Tem conserto. A educação te marca para o... Pode, então isso tem uma coisa central. Central, tem que ser razão de Estado. Tem que recuperar certas coisas que na época do regime militar era ruim, censuravam. Ah, mas negócio de hierarquia, disciplina, não sei o quê. Eu acho que hierarquia e disciplina serve para o mal, mas também serve para o bem. Eu não acredito que alguém aprenda trigonometria, química orgânica, física, geografia, história, se não tiver disciplina e se não respeitar a autoridade do professor. Essa é a hierarquia. Não é a opressão, é uma hierarquia benigna. E você diz, não, aqui a primazia é do professor. O professor não pode mandar o menino apagar um celular. Ele diz, não, você é meu empregado, vai embora. Professor não é empregado de aluno. Se ele for filho de empresário, empregado ele tem na empresa dele. Dentro da sala de aula, ele é aluno e ele é professor. Não tem empregado, não tem patrão, não tem nada disso. Mas isso, lamentavelmente, se espalhou. Juiz que resolve proibir uniforme. Juiz liberal diz, não precisa uniforme. Uniforme é opressão. Eu tenho uma filhada lá em Viçosa, na minha cidade de Alagoas, pobre, muito pobre. Eu digo, e aí, minha filha, como é que é na sua escola que o juiz diz que pode ir com qualquer roupa? Ela disse, padrinho, quando eu chego lá com a mesma roupa, o menino diz, olha ela com a mesma roupa, porque os outros podem usar uma roupa todo dia, ela não pode. Um uniforme democratiza, iguala, identifica, mas juízes que não são educadores, porque o juiz quer entender de tudo, e o Ministério Público quer entender de tudo. O Ministério Público quer ser engenheiro, médico, advogado, professor, quer ser tudo. Não pode ali, o engenheiro está dizendo pode. O promotor que terminou o curso de Direito antes de ontem, fez o cursinho do Damásio e passou no concurso, acha que entende mais do que o engenheiro, do que o médico, do que todo mundo. Não pode uma coisa dessa. É uma usurpação de atribuições. Bagunça, mas é o que nós temos. Pois bem, então o Brasil vive mergulhado nessa situação. A questão ambiental. Nós chegamos na Amazônia no mesmo ano. O senhor chegou em 79 para fazer pesquisa. Eu cheguei em 79 para reorganizar a UNE na Amazônia. Fui lá. Vendi tribuna operária com Chico Mendes lá em Rio Branco, no Acre. Pois bem, a Amazônia é centro de disputa política, ideológica. O meio ambiente, há muito tempo, que essa questão vem sendo palco de disputa. Eu chamo de neomalthusianos, o velho Malthus, um economista conservador, que se rebelou contra aquela lei dos pobres, que era uma espécie de Bolsa Família, durante a Revolução Industrial Inglesa, para amparar aqueles camponeses expulsos da terra não morrer de fome em Londres. Ele atacou essa lei. E a frase lapidar dele, que o Marx escrachou, era, não existe lugar para os pobres no banquete da natureza. Era essa a frase do Malthus, aquele que dizia que a população crescia em progressão geométrica e a comida em progressão aritmética. Era a frase dele. E ele escreve isso lá, dizendo, olha, não adianta você ter um banquete de 300 pessoas e reunir 5.000 pobres lá fora, querer entrar no banquete, que vai terminar ninguém tendo o que comer. Então, é o seguinte, não existe lugar para os pobres no banquete da natureza. O que é que aconteceu? A partir do Clube de Roma, quando os ricos se reuniram para redividir o mundo em sua esfera de influência, o neomalthusianismo passou a ser regra não para a relação entre as pessoas, mas entre as nações. Então, é o seguinte, não existe lugar para os países pobres no banquete da natureza. Petróleo, minérios, terras, tudo isso é coisa nossa.
Não queiram vocês se desenvolver que não tem energia para todo mundo. Vamos fazer uma divisão internacional do trabalho. Quem é rico fica rico e quem é pobre se conforme com a pobreza. Venda o seu petróleo, venda os seus minérios. É como o seguinte, quem subiu, chutou a escada. Tá certo? Quem subiu, chutou a escada. Então, nós estamos aqui atrás de uma escada, e eles lá em cima dizendo não. A Amazônia, eu ando muito na Amazônia. Desde a época que eu presidi a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, eu ia para a Amazônia. Um dia, encontrei lá, eu fumava um palheiro, que deixei, infelizmente, e estava num hotel lá em Manaus, disse, um cidadão disse, o senhor é o deputado fulano de tal, tudo bem, o senhor está por aqui? Eu digo, estou vendo aqui essa coisa aí da Amazônia, das questões indígenas. Ele disse, me diga uma coisa, por que é que vocês dão tanto dinheiro para essas ONGs aqui da Amazônia? Ele disse, deixa eu dizer um negócio ao senhor. Só tem 2 fronteiras minerais no mundo. Uma na África e uma no Brasil. Tem mais nenhum lugar. Todas as concessões foram feitas, todo mundo já está organizado para isso. A fronteira mineral da África é muito complicada. Você, para obter uma concessão, você tem que derrubar um governo, armar um exército, financiar um exército, manter o exército, e depois outra guerra civil derruba o seu governo e acaba com a sua concessão e você perdeu tudo. E vocês querem entrar nesse mercado sem esse custo. Não. Deixa esses minérios debaixo das terras indígenas e daqui a 50 anos a gente conversa. Aí, naturalmente, quando nós fomos examinar, de fato, os 110 milhões são mais de 110 milhões. É uma área correspondente ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Certas coisas, que eu tenho muitos amigos e fui acampar uns 2 ou 3 anos, lá com os Chavantes. Um amigo lá, um cacique. São 118 índios na aldeia dele, com 170 mil hectares. Eu disse, ô amigo, cacique, tu vai percorrer essas terras todas quando? Porque já não há o interesse, o índio. Por que é que ele ainda vai caçar de arco e flecha? Se ele pode caçar com uma espingarda 20. Por que é que ele vai ter que fazer isso? Tem um debate no meio antropológico sobre se você deve incorporar o índio a esse processo dessa sociedade contemporânea ou não. Tem gente que acha que não, que deve deixar ele naquele estágio. Eu uma vez fui ali na terra dos Yanomamis com esse Vilas Boas, que hoje é comandante do Exército, era coronel, e o general Claudimar, que era o comandante lá da região. Nós fomos lá numa aldeia. Aí cheguei na aldeia, uma mocinha lá de uma ONG chamada Uriri, não era nem funcionária pública, disse, o senhor entra, é deputado, mas o coronel e o general não podem entrar. Eu digo, mas que coisa, meu Deus, não entraram. Aí tinha um menino em Yanomami correndo assim atrás de uma bola, atrás da maloca, eu fui lá, chutei a bola com ele, brinquei. Aí eu falei para a moça, eu digo, pelo menos o futebol é um fator de unidade, né? Nós torcemos para a mesma seleção. Ele disse, não, senhor. Eles torcem para a seleção deles, o senhor torce para a sua seleção. Eu digo, olha, a conversa aqui está ficando muito difícil. Entrei lá, vi uma situação muito difícil, subnutrição, muita doença infecciosa, tuberculose, muita fuligem dentro da maloca, muita fuligem, porque são foguinhos, praça, banana e macaxeira, as entradas são pequenas. Eu disse, menina, moça, me diga uma coisa, por que a gente não traz luz e água ali do pilotão de fronteira, que está ali aos 400, 500 metros? Eu acho que o pessoal concorda. Trazer luz e água para aqui. Não, não pode, porque vai mudar a cultura, vai modificar não sei o que mais. Eu digo, pessoal, vocês querem ajudar e apoiar essas pessoas, ou vocês querem um zoológico humano para fazer tese? Não pode, entendeu? Está errado. Aí veio um amigo meu, inglês, atrás de uma tribo que não sabe matemática. Os povos ágrafos, todos eles, não são só os nossos índios, os antepassados desse inglês,
quando não conhecia aritmética, também não sabia contar. Ninguém sabe contar se não conhecia aritmética. Conta 1, 2 e muitos. Eu digo, você quer que os nossos índios não aprendam matemática para você fazer um estudo? Não pode, rapaz. Tem cabimento um negócio desse. Os seus antepassados também não sabiam. Aprenderam matemática, desenvolveram a física, a química, e fizeram a Revolução Industrial, porque enquanto você estava estudando matemática, física e química, os chineses estavam achando que ia resolver o problema com as teorias do Confúcio. Tá certo? Foi a matemática, a física e a química que deu a vocês a Revolução Industrial, que deram a hegemonia britânica no mundo. E o nosso índio não vai aprender matemática. Alguns querem que eles nem aprendam português. A Marinha, vai lá um navio que recolhe os índios para tratar, tem que mandar um helicóptero que cabe 5 pessoas, só pode ir 4, porque tem que ir um tradutor. Mas como você vai universalizar ensino? Ensino não só ensino. Saúde pública. São 70, pelo menos, não sei, professor, se tem mais, pelo menos 70 idiomas na Amazônia que se falam. 180. Você vai botar um médico para aprender 180 idiomas indígenas, para atender cada tribo diferente? Não pode, ele tem que aprender português. Um dia eu era da Uni, fui lá no Rio Grande do Sul. Entrei no hospital universitário, vi 2 meninos, 2 acadêmicos ali arrodeando em torno de uma mesa, uma pessoa deitada, e eu vi que os 2 meninos estavam aperreados. Fui lá e disse, o que é que está havendo? Ele disse, olha, esse cidadão está muito doente, é um colono aqui, alemão. Mas nós não conseguimos falar com ele, porque ele não fala português. O colono não falava português, os meninos não falavam alemão, e ali virou um impasse. Então, eu creio que isso resulta o seguinte. É claro que, se você for examinar rigorosamente, os índios foram abandonados. Dos 3 troncos civilizatórios que formaram o Brasil, ele foi o mais desprezado. Tá certo? Foi a vítima maior. Essa responsabilidade nós temos, que acolher e oferecer serviços em situação mais difícil do que para outra população, que está mais na área urbana. Precisa fazer isso. Agora, é preciso ter cuidado para não permitir a manipulação da causa indígena por interesse externo. Nos anos 20, a Liga das Nações discutiu o tema, o direito das minorias. O relator foi um brasileiro, chamado Afrânio de Melo Franco. O que é que o Afrânio de Melo Franco disse no relatório dele? Direito das minorias, tudo bem. Agora, não é isso que a Alemanha quer. O que a Alemanha quer é um pretexto para, em nome dos direitos das minorias alemães, invadir a Tchecoslováquia, invadir a Polônia, invadir não sei onde. Tentaram aqui em Santa Catarina criar esse conceito de teuto-brasileiros, que o Brasil nunca teve esse negócio dos americanos. Nunca teve ítalo brasileiro, não sei o que brasileiro. Nós sempre fomos brasileiros, todos. Aqui tentou criar. Aí eu li uma vez o seguinte, que eles, os alemães, para tentar influenciar aqui no Brasil, declararam que os nossos índios eram arianos. Eu achei isso uma coisa absurda, eu fiquei desconfiado, embora o escritor americano que fez esse livro, está lá no livro chamado... O livro é aquele Em Nome de Deus. É um livro que é quase uma biografia do Rockefeller. Você deve conhecer. Quem me deu foi o Victor. Eu digo, não vou... Deixa eu ir nos Estados Unidos, quando eu for, vou pedir para a nossa embaixada levantar os documentos citados. Estão lá os documentos. E aí foi ver que não era só o Brasil. Os alemães fizeram essa campanha também nos Estados Unidos, fizeram em todo o canto onde eles podiam jogar as populações indígenas contra o Estado Nacional, eles jogaram. Então, você pega as reivindicações, as injustiças e as demandas, e você manipula isso em favor de interesses externos, de jogar minorias contra maiorias. O Orlando Vilas Boas tem um depoimento
que pode ser encontrado na internet, que fala disso, entendeu? De como você joga esse conflito, de reivindicar contra a maioria nacional, direitos, muitas vezes legítimos, mas para plantar esse conflito. E na questão do meio ambiente, está lá no livro do Al Gore. O Al Gore tem um livro chamado Terra em Balanço. O que é que diz o livro do Al Gore? Que os Estados Unidos influenciavam no mundo na luta contra o comunismo. Era a democracia contra o totalitarismo e a liberdade contra as ditaduras. Então, em nome disso, derrubava governo, influenciava, financiava gente, ONG, autor, escritor, o diabo, saíam pelo mundo afora. Aí o Al Gore diz, acabou a União Soviética e agora faz o quê? Ele diz, a grande bandeira agora é o meio ambiente. Com essa bandeira nós podemos influenciar. Certa vez, o professor Francisco Carlos me advertiu que um escritor francês, Pascal Boniface, sociólogo, consultor da ONU, do Ministério da Defesa da França, escreveu um livro sobre quais seriam as guerras do futuro, as guerras do amanhã. Acho que nunca traduziram esse livro, né? Não. Mas eu peguei o livro lá em francês. E, com o francês do ginásio da Viçosa, eu fui atrás para ver se entendia o que estava escrito. O seguinte, a guerra do meio ambiente. Ele disse que, no futuro, as nações fortes do planeta vão entender que o Brasil não protege o meio ambiente e vão propor uma intervenção na Amazônia, porque o Brasil é omisso. Quando eu fui à França para discutir o nosso acordo de submarinos, eu pedi para a nossa embaixada convidar esse professor, porque ele escreveu um livro muito interessante sobre o futebol, não é? Muito interessante, sobre a mundialização do futebol, que ele diz que o Brasil devia se considerar uma superpotência, porque hoje no mundo, um país só é um país se tiver um território, população, governo e uma seleção de futebol. Se não tiver, não é considerado um país. O Brasil não só tem a seleção, tem não sei quantos títulos. Aí eu perguntei para ele, professor, e essa história da guerra do meio ambiente? Ele disse, eu acho que a situação mudou um pouco. Como ele disse, isso. Então, mas é isso, o meio ambiente, manipulado como instrumento de luta geopolítica no mundo. Como você constrange um país como o Brasil? Como é que constrange? O meio ambiente virou um fator de constrangimento. Claro que alguém aqui, professor, eu sei que discorda, mas eu conheço a Amazônia, li muito sobre a Amazônia, e um livro, especialmente, chamado Geografia da Fome, do professor José de Castro, tem um capítulo lá sobre a Amazônia, muito interessante, do José de Castro. Eu acho que nós devemos, sim, ter as riquezas minerais da Amazônia para o nosso desenvolvimento. E acho que é possível combinar a exploração dessas riquezas minerais da Amazônia com a preservação ambiental. Eu acho que você pode usar as potencialidades energéticas da Amazônia. A energia hidráulica é a mais limpa, é a renovável. Por que é que a gente não pode usar? Respeitando tudo, entendeu? Respeitando tudo. Porque é muita área. O estado do Amazonas, o senhor sabe qual é a área do Amazonas? 1.500.000, mais um pouquinho. 1.600.000 quilômetros quadrados. 3 vezes a área da França. 3 vezes o território da França. Sabe quanto existe de vegetação nativa, como a natureza deixou na Amazônia? 99% do território da Amazônia. 1% corresponde às cidades, à pecuária, à agricultura. Tudo isso é vegetação nativa preservada. Agora vem esse rei da Noruega humilhar o Brasil,
com a conversa de um país que tem, enquanto o Brasil preserva 70% da vegetação nativa, a Noruega preserva 0,3%. Caça-baleia, a primeira indústria é a do petróleo e a segunda é a de madeira, da Noruega. E vem nos dar lição. Tudo bem, nós fizemos muita coisa errada e fazemos. Agora, eu não encontro no mundo quem possa nos dar lição disso, entendeu? Cheguei na Suécia, aí me apresentaram a ministra do Meio Ambiente. Eu digo, oh, tudo bem, ministro, como vai a senhora? Me diga uma coisa, qual é a área dentro das propriedades rurais que a Suécia preserva? Reserva legal. Ela olhou para mim assim, olhou para o assessor, e disse, e na beira do rio, a mata ciliar, qual é a dimensão? Aí o assessor também não sabia, chamaram um outro assessor. Aí o assessor veio e disse, ah, não, é isso mesmo, isso existe no Brasil. No direito brasileiro tem essas duas figuras, reserva legal, mata ciliar, é que aqui nós não temos. Não tem, entendeu? Não tem. E enfrentamos, porque a minha visão também sobre a agricultura é uma visão mais generosa, entendeu? Essa agricultura brasileira permitiu que nós democratizássemos uma coisa importante, que é o acesso à alimentação. Eu vivi num tempo em que a proteína do pobre era o peixe salgado na feira. O pobre não comia carne, não, meu irmão. Comia, não. E carne vermelha, não. Frango, como dizia o saudoso, que foi vereador do Partido Comunista, que era um humorista também, o Barão de Tararé, Aparício Torelli, dizia o seguinte, quando o pobre come uma galinha, um dos dois está doente. Na minha casa, comia galinha quando minha mãe tinha menino. Era galinha do parto, para ela recuperar as energias, para amamentar. Comer galinha, não. E carne vermelha, não. Isso é uma coisa recente. Fazer um churrasquinho na laje, como o operário pode fazer lá em Santo Amaro, assar uma carne na laje, comer frango, isso é um fenômeno da produção de milho, da produção de soja, entendeu? Que democratizou isso. Quando eu fui relator do Código Florestal, o pessoal dizia, mas como você é um cara de esquerda, vai ajudar esses caras que são conservadores? Eu dizia, olha, eu não vou resolver essa questão do Código Florestal olhando o que eles pensam. Eu tenho que olhar o que eles fazem, e se isso é de interesse público e de interesse social. E produzir alimentos para o Brasil é uma coisa importante. Enfrentando a competição dos produtores europeus e norte-americanos. Dura, subsidiada. O agricultor europeu é um funcionário público. A agricultura é uma atividade estatal. Não é atividade de mercado. Aquilo não é atividade privada. Nem o americano do mesmo jeito. Se você produzir ou não produzir, o tesouro francês, holandês, belga, encosta o dinheiro e japonês e garante lá. Você pode produzir arroz a $3.000, o governo japonês garante porque não quer depender da produção do arroz de ninguém. Então, eles garantem. Subsidiam tudo. Cada vaca na Holanda recebe 1.000 euros de subsídio por ano. Claro, então ter uma vaca é um grande negócio, ninguém abate, ninguém vende, daqui a pouco virou uma calamidade ecológica. Esterco, não sei o quê, não sei o quê. Aí o governo holandês, vê só que história, passou a subsidiar quem se desfizesse da vaca. Se você apresentasse uma vaca, era R$1.000. Se você desse baixa na vaca, era $1.000, 1.000 euros. O que é que o criador holandês fez? Soube que em Portugal estavam dando dinheiro para quem tivesse a vaca. Então, mandou a vaca da Holanda para Portugal e a mesma vaca estava sendo subsidiada. Na Holanda... E a Alemanha disse que resolveu o problema de cagar dos seus corpos, mandando para Santa Catarina. Pois é. Então, era assim, né? A mesma vaca já estava sendo duplamente subsidiada. Então, essa questão é uma guerra comercial difícil, que a gente deve separar as posições ideológicas dessas pessoas da atividade que eles exercem. Ou seja, produzir alimentos para o Brasil, a nossa balança comercial, 60% do superávit dela vem, sabe de onde?
do Mato Grosso, só do Mato Grosso. Eu falava para os jornalistas de São Paulo, que não queriam que fizesse jogo da Copa em Mato Grosso, eu dizia, enquanto vocês estão aqui gastando dólar em Miami, em Paris, aqueles caras estão criando vaca e plantando milho para pagar essa conta de vocês. E vocês acham que eles não podem fazer um jogo da Copa do Mundo? O que é isso? Ah, não, é elefante branco. Eu digo, aqui em São Paulo está cheio, vá atrás do Pacaembu, dos outros estádios, mas não pode. Eu digo, não pode, porque vocês nem conhecem, nem sabem o que é o Mato Grosso, a Amazônia, nem sabiam que Cuiabá tinha sido fundada por 2 caras de Sorocaba, e que uma vez até aquilo era São Paulo, e o governador de São Paulo chegou a transferir a capital para Cuiabá para tomar conta do ouro que estava aparecendo por lá. Bem, mas eu já falei mais do que o homem da cobra, vou encerrar dizendo o seguinte, eu vejo o Brasil com otimismo. Quando é que foi o negócio dos 500 anos? 2000, foi? A professora Marilena Chauí escreveu um livro sobre os 500 anos. A última frase do livro é, não valeu a pena. Eu digo, é evidente que eu não posso concordar com uma coisa dessa, entendeu? Nós criamos aqui uma civilização cheia de deformações, mas uma grande promessa de democracia. Quando o Brasil tinha uma ditadura aqui, um sociólogo americano veio aqui, olhou e disse, é uma ditadura, mas, pelo que eu vi, é uma grande promessa de democracia. Porque nós temos essa capacidade de conviver, de assimilar. Ninguém precisou fazer máfia italiana em São Paulo, porque os italianos foram assimilados. O Geisel, que foi presidente, o pai era alemão, professor de alemão, a mãe alemã, nem alemão falava. Nem alemão falava, porque foi assimilado, a capacidade do Brasil de assimilar. Então, eu acho que esse trunfo nós precisamos confirmar como uma promessa de que nós podemos sair das dificuldades que enfrentamos e retomar o caminho do desenvolvimento, da justiça social e da democracia como valor fundamental para construir o nosso futuro. E acho que esse auditório, essa iniciativa do sindicato, aqui presidido pelo nosso Bittencourt, da presença das senhoras e dos senhores, é uma demonstração de que nós sairemos desse impasse. Esse episódio aí, produzido por esse choque, por essa afronta institucional, essa pretensão dessas corporações, tipo Ministério Público, Judiciário, Polícia Federal, de tentar tutelar o país, substituir a política, eu louvo o combate à corrupção. Louvo, acho que é importante. Agora, admitir que, em nome do combate à corrupção, essas corporações tentem substituir a soberania do povo e do voto, isso não, porque são incapazes. Pelo menos numa coisa, eu acho que o Gilmar Mendes estava certo. Se der o deserto do Saara para o judiciário administrar, vai faltar areia no fim das contas. E ele ilustrava dizendo o seguinte, vá ver os orçamentos do judiciário, o quanto gastam, o quanto desperdiçam. Então, não pode. Vou contar o último episódio para encerrar, que é uma visita do Goethe ao Napoleão Bonaparte. Napoleão invadiu Berlim, o Goethe, que era a maior celebridade da poesia alemã, quis visitar o Bonaparte. E foi lá visitar. Perguntou ao Bonaparte, imperador, general, a diferença entre o mundo antigo e o moderno, o que é que o senhor vê? Aí o Bonaparte disse uma coisa, só um gênio tem capacidade de ver dessa forma. Bonaparte disse, Goethe, o mundo antigo, o destino humano era regido pelos deuses. O homem, quando queria saber o seu destino, ele ia aos deuses. E as pitonisas diziam, vai ser assim, vai ser assado, vai ser feliz, não vai ser, vai acontecer, vai perder a guerra, vai ganhar a guerra, vai... E os deuses decidiam o destino. E se você quisesse mudar o seu destino, você tinha que mudar a opinião dos deuses. Fazia sacrifícios, fazia não sei o quê, e vê se mudava a opinião dos deuses, dos oráculos. Ele disse, aí o homem criou a política e passou a ser dono do seu destino, mas também passou a ser responsável pela sua tragédia.
porque o destino e a tragédia eram a responsabilidade dos deuses. Você ia se arrebentar, não era porque você escolheu, porque os deuses decidiram. Quando a política passou a decidir o destino, o homem passou a ser responsável pela sua tragédia também. Deixando essa frase do Goethe, que está lá no Filosofia da História, do Hegel, que é quem conta essa história, e voltando para o presente momento, eu acho que algumas corporações sonham em substituir os deuses e ser dono do destino humano no lugar da política. Eu acho. Instituições narcisistas, imaturas, que pouco conhecem o país e pensam que podem substituir a política, que sejam bem-sucedidos no combate à corrupção e que sejam mal-sucedidos na tentativa de substituir a soberania da vontade popular por uma meritocracia que eles não sabem nem usar em benefício da coletividade. Obrigado.